Amigos de Ideal Espírita, estamos juntos novamente para um Evangelho no Lar para crianças de 8 a 80 anos pelo Espírito Meimei. Ontem não foi possível, por problemas técnicos, fazer o vídeo e divulgar. Então, eu tive que refazer esse vídeo e não tive condições. Então, hoje nós vamos dar continuidade com o capítulo 48. Pais e filhos. Honrar pai e mãe não é apenas respeitá-los, é também ajudá-los na necessidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 3. Quando a argamassa do tempo trabalha na alma o esforço para as boas realizações, o espírito desperta, descobrindo as oportunidades valiosas ao aproveitamento das horas. Então, ela está falando aqui que o tempo, o que é o tempo, né? Nós vamos pensar nas horas da nossa vida aqui encarnados. Um bom aproveitamento dessas horas, né? Ali, que são oportunidades valiosas, faz com que esse aproveitamento tenha para nós, né, um valor importante para as boas resoluções, para as boas construções. Então, o espírito que desperta para a importância das horas, ele aproveita a oportunidade para boas resoluções na sua vida. Nem todos chegam a essa renovação. Muitos preferem alongar-se nos devaneios improdutivos, fazendo da existência terrena apenas uma viagem a mais quando estaciona na improdutividade. Então, ela fala novamente que quem não aproveita as horas nessa encarnação, entende que acaba sendo a vinda para o planeta Terra uma viagem que não foi bem aproveitada, foi improdutiva, regressa para o plano espiritual, volta para o plano terreno, e assim sucessivamente, até que um dia ele desperte para a importância de se aproveitar as horas. Mas feliz aquele que sai da inércia para os valores reais da vida, consegue fazer da caminhada roteiro de luz e de trabalho, semeando os grãos de amor e da paciência, compreendendo que para a árvore produzir o bom fruto é preciso dar-lhe a cobertura desde o germinar da semente. Essa colocação que ela faz é muito profunda e a gente pode ter até várias análises aqui. Então, feliz daquele que sai da inércia. Então, sai a trabalhar, sai a semear, sai a produzir o que? Valores reais da vida. Porque tudo mais que não é do espírito é passageiro, é transitório. O que pertence à matéria é transitório. Ter uma vida espiritual na matéria é esse o objetivo da nossa vida. Uma vida espiritual é uma vida voltada para o desenvolvimento das virtudes da alma, né? Então é o amor, é a bondade, a generosidade, a paz. Por isso que é necessária a produtividade, né? A utilidade das horas para o aproveitamento nosso e de todos. Mas ela vai além. Ela fala em semear grãos de amor e paciência. Então, nós temos ali aproveitar as horas para semear, para fazer o trabalho útil. Mas o que a gente vai semear? Grãos de amor e paciência. Mas presta atenção que o título não é por acaso. Pais e filhos. E fala de honrar pai e mãe. Então, quando fala da árvore que produz bom fruto, né? Semeia para que a árvore produza bons frutos, é preciso dar uma cobertura, ou seja, é preciso cuidar da semente para que a árvore
cresça, né? Para que essa semente germine, se torne numa árvore, ela cresça e dê bons frutos. Demanda tempo e cuidado. Qual a analogia que a gente pode fazer? Das pequeninas sementes que nós recebemos, né? Que são os nossos filhos. Os pais recebem ali para semear o amor e ter paciência, cuidando daquela sementinha para que se desenvolva e dê bons frutos. O bebê, a gente sabe que o espírito se conecta logo na concepção. Então, nós temos o espermatozoide, o óvulo, quando há a junção, existe a concepção, o espírito já está conectado ali. Ele vai ficar num sono, isso tudo ela já explicou. Por isso que ela já avançou aqui, aprofundando a ideia. O espírito está ali, é um espírito como todos nós somos, também num processo de desenvolvimento, só que ele está com suas potencialidades, com a sua personalidade, tudo latente que vai aflorando aos poucos. Neste momento, ele tem grande maleabilidade para ser educado, receber então essa cobertura para que ele se desenvolva com, como a semente aqui, se desenvolva para dar bons frutos. E aí a Mamei fala, é o Espírito encarnado, uma semente da lavoura de Deus. Todos nós somos uma semente da lavoura de Deus. E aquele que está nascendo no corpo de bebê também. Então, esse espírito que está reencarnando, está no corpo de bebê, ele requer de todos, principalmente dos pais, a proteção, essa cobertura do exemplo salutar. Olha que interessante, porque ela fala que o exemplo dos pais e um exemplo salutar, porque exemplo a gente dá de tudo. A gente dá exemplo dos vícios e dá exemplo dos bons hábitos. Então, esse exemplo dos bons hábitos, ele vai fazer o quê? Proteger o espírito que está reencarnando. Vai fazer essa cobertura, vai cuidar para que esse ser, como uma semente, germine para dar bons frutos. Então, o exemplo, ele protege psiquicamente, ele protege emocionalmente e também fisicamente. A criança, ela imita aquilo que ela vê. Ela tem ali, nos seus sentidos, do tato, paladar, ela vai descobrindo o mundo à sua volta e ela vai aprendendo a linguagem ouvindo e tentando imitar, balbuciando. Ela vai perceber, vai fazer associações. Então é um momento de grande aprendizado. O cérebro da criança está em pleno desenvolvimento como nunca, né? Na fase da infância que ele mais se desenvolve. Então a criança, por exemplo, ela vai olhar um livro e eu vou falar livro e ela vai associar aquele som ao objeto e com isso ela vai aprender. Toda vez que ela olhar para algo parecido, isso se chama livro. Aí ela vai aprendendo a linguagem, os conceitos e também ela aprende principalmente pelo exemplo dos pais. Então é das mãos amigas, reclama o direcionamento para a busca da prece, a fim de que desde cedo se estabeleça nele a confiança em Deus. Veja bem, qual é a missão dos pais? Direcionar o Espírito que Deus nos enviou em confiança para Deus. Deus nos envia para enviarmos a Ele. Deus faz isso para que nós tenhamos a oportunidade de agir como Ele que é Pai. Desenvolver o amor
a paciência, a tolerância, o carinho, o respeito, a amizade. Deus nos dá ali de empréstimo o seu filho para cuidarmos, ele confia em nós. E assim, a criança pequenininha confia nos seus pais. E ela vai aprender o que seus pais ensinam. E a gente tem essa oportunidade de aprender a educar. Então é preciso que pais e mães se eduquem para educar os seus filhos. Isso é um projeto que eu tenho já de alguns anos, que eu venho desenvolvendo e espero em breve a gente poder também estar dialogando sobre isso com mais profundidade, sobre essa educação dos pais para educar os filhos. Filhos hoje que são de outra geração. Filhos hoje que se colocam num patamar que é de igualdade. Nós somos espíritos e estamos aqui para evoluir. Somos espíritos imperfeitos. Então lembre disso também. Deus confia a nós, espíritos imperfeitos, outros espíritos imperfeitos, para cuidarmos. Então não se espera, não é para o pai e a mãe criar expectativa de que vai criar filhos perfeitos, porque não vai. Nós somos espíritos imperfeitos, não temos condições de educar os filhos para serem perfeitos. Mas nós iremos fazer todo o bem ao nosso alcance, nós faremos o melhor ao nosso alcance. Não é mimar o filho, fazer tudo que o filho quer, porque Deus não atende todos os nossos desejos. Ele atende todas as nossas necessidades de evolução. E assim também devemos fazer, aprendendo com Deus, encaminhar esse filho, que é um espírito, filho de Deus, para Deus. Com isso, nós também estaremos no caminho a Deus. Né? Então, do mais simples dos lares aos mais abastados, o alimento do amor é que concede à alma o equilíbrio para as grandes realizações. Então, é o amor que vai fazer com que esta relação de pais e filhos haja ali o equilíbrio. Muitos filhos são para os pais e para a família o protótipo que lhes foi desenhado nas atitudes observadas em cada dia da existência na companhia dos familiares. O que ela quer dizer com isso? Que muitos filhos são a cópia dos pais. Eles olham, observam, olha aqui, estão observando. Todo dia os pais fazem a mesma coisa. Então, esses filhos, eles vão imitar. Não podemos generalizar, mas é a grande possibilidade que esses filhos venham a reproduzir o que os pais ensinaram. Muitos espíritos que estão encarnando são ainda muito necessitados, mas outros são mais evoluídos que os próprios pais. Então é um momento de aprendizagem aí, para ambos, para a gente perceber que se trata de uma relação. E já começa a sair dessa relação de uma hierarquia em que um é superior ao outro, para entrar numa relação em que há igualdade. Igualdade de quê? Direitos, de deveres. Então, eu devo respeito e eu devo ser respeitado. Eu devo amparar e eu devo ser amparado. Eu dou e eu recebo. Que isso é da lei, né? A gente conhece como lei de causa e efeito, mas também a lei de justiça, lei de misericórdia, lei do amor também. Então, é para nos reconhecermos como uma grande família, como irmãos, se vivermos pela ótica do Espírito. Então, pensa nas influências, né? Nos exemplos cotidianos, porque a convivência é essa, no dia a dia. Se a cobiça, o ódio, o egoísmo são normas da conduta diária dos pais, o espírito que já de outras épocas tem arraigadas essas mazelas
Então, ele tem dentro dele, né, na sua alma, a cobiça, o ódio, o egoísmo, e está tudo no seu inconsciente, não encontra apoio para libertar-se delas. Porque os pais fazem aquilo, né, aqueles vícios, eles têm essa prática dos vícios todos os dias, vícios esses que o filho também traz dentro dele, ou seja, ainda está, enquanto criança, de forma latente no seu inconsciente. Como que ele vai depurar isso, se os pais não fazem esse trabalho de depuração, mas sim acentuam? Então ela fala, ao contrário, vê campo propício ao fortalecimento dessas arestas. E o filho vê ali uma oportunidade, um campo para fortalecer os seus próprios vícios. Daí a responsabilidade dos pais em se educarem os próprios, né, suas emoções, perceberem os seus vícios, fazerem o autoconhecimento, porque eles vão estar evoluindo e vão com isso auxiliar, trazer essa criança, esse espírito para evoluírem junto, ou seja, direcionar para Deus. Um dia, elas serão aparadas quando os desenganos e as decepções lhe aclararem a análise. Quando esse espírito sofrer desilusões, sofrer situações, né, de sofrimento, ele vai despertar a consciência para os próprios vícios e aí vai entrar num caminho que a gente espera que seja de renovação, de reparação. Mas até lá já houve sofrimento. Então, quando os pais que nada fizeram para modificar o caráter negativo do filho, fortalecendo assim seus defeitos por uma culposa indiferença, ou seja, ser indiferente aos filhos, então não maltrato, mas também não dou amor, não dou atenção. Eu sou indiferente, eu não presto atenção no que meu filho faz, no que ele fala. Ele quer atenção, não dou. Se ele está fazendo bagunça, tanto faz. Se ele está fazendo coisas boas, também não importa. Essa indiferença, ela vai para os espíritos que já trazem, e todos nós trazemos no nosso inconsciente muitos desses vícios, mazelas. O que acontece? Se eu não direciono esse espírito para Deus e ele traz suas mazelas, eu deixo ele à vontade para manifestar essas mazelas. Então, os pais podem mais tarde vir a sofrer com isso. Então, ela fala, né? Sentirem que são diretamente atingidos por maus tratos. Então, esses filhos podem depois maltratar os próprios pais. Perceberão quanto deixaram de realizar no campo da educação. Quando os filhos começarem a maltratar os pais, esses pais devem pôr a mão na consciência e falar, puxa, o que eu fiz ou deixei de fazer? E agora, o passado já foi, então é preciso pensar, o que eu posso fazer? O que cabe a mim, o que me compete agora fazer? Compreender, mas não se culpar. Cuidado com a culpa, que a culpa é sempre destrutiva. A gente precisa buscar, aceitar o que nós fizemos, as nossas condições. E se a gente tem condições de fazer melhor, passar então a fazer. Lembra que o espírito é imortal, então todo momento da gente sair da inércia que ela falou no início, começar a fazer das horas produtivas, façamos. Então, ela vai falar que os pais sofrerão, na mesma existência, a decepção de ver aquele a quem foram devotados os melhores anos da vida, palmilhando o caminho do sofrimento. Felizes seremos nós, que lutamos para encaminhar desde pequenas as alminhas a Deus. Então,
Esses pais que desde do início, né, da nascimento do bebê, desde a gestação inclusive, já começa a encaminhar esse filho para Deus, significa que nós buscamos esse caminho junto com os nossos filhos. Nós queremos caminhar em direção a Deus. Então a educação é de ambos. Por mais difíceis que sejam os nossos testemunhos, se estivermos alimentados pela fé que consola e que desperta, conseguiremos forças para crescer e enfrentar todos os percalços. A religião nos fortalece os ideais, principalmente quando o estudo estabelece lógica e bom senso para as grandes decisões da vida. Então, cabe aqui salientar que toda religião tem por objetivo levar o homem a Deus. Tem muitas pessoas, muitos pais que acham que a criança deve escolher a sua religião. Deixa ela crescer, quando ela crescer ela escolhe a religião. Ela escolhe a escola que vai estudar, ela escolhe se ela vai escovar o dente ou não, ela escolhe se ela vai para o médico, se ela vai tomar remédio quando ficar doente. Ela faz esse tipo de escolha. Por que cabe a ela escolher qual religião vai querer frequentar, vamos dizer assim, quando for maior? Se os pais professam uma religião, essa é a religião da criança, que ela deve ser apresentada. Se mais tarde ela quiser mudar, ela pode mudar. A questão principal é: a criança não tem condições ainda para tomar determinadas decisões por si mesma. Ela está desenvolvendo a sua autonomia e a gente precisa compreender, dentro do desenvolvimento infantil, aquilo que ela tem capacidade para fazer. Ela não pode tomar o lugar dos pais em determinadas decisões. Os pais têm autoridade. Não confunda com autoritarismo. Autoritarismo é chegar e falar, vai ser assim, ponto, acabou, porque eu quero. Hoje, a gente exerce a autoridade parental, mas numa mistura, numa combinação que tem que ter uma medida certa entre firmeza e gentileza, entre respeito, né? Respeitar aquele que a gente está falando. Explica para ele. Se ele está sendo levado para o médico, explica que vai ser levado para o médico. Né? Mas não é uma questão de escolha da criança. A criança não quer tomar banho. Você vai tomar banho. Você pode escolher se você quer usar esse sabonete ou esse shampoo, se quer se enxugar nessa toalha ou a roupa que você quer colocar, se tiver condições para isso, tá? Porque às vezes só tem aquele sabonete e acabou. Então, algumas coisas é possível negociar, mas outras é da autoridade dos pais, que não se negocia. Não vai se negociar se a criança vai tomar um remédio. Uma vez, eu levei meu filho para o médico, ele estava com amidalite, o médico falou, pode tomar injeção do antibiótico. E pronto, vai tomar injeção, não precisa mais. E aí ele virou e falou, eu não quero tomar injeção. Aí o médico deu uma opção. Ele vai poder tomar então em comprimidos, só que ele vai ter que tomar por 10 dias. A injeção é uma dose só e acabou. E eu olhei para ele, que ele já tinha tomado uma injeção por causa da febre. Ele me pediu, posso tomar o comprimido? Não quero tomar injeção. E eu sei que a injeção Bezetacil dói pra caramba. Então, eu deixei ele, né? Acatei o pedido dele. Mas a autoridade continuava sendo minha. Né? Não foi ele que determinou. Fui eu que, ali na conversa com ele, respeitei aquela situação, sei que gerava muita dor, mas que ele estava tomando a medicação e ia ficar tudo bem. Então a gente se acerca, porque de saúde e segurança não se negocia. Isso é um outro ponto na educação de pais que se trabalha. Então a religião, ela é importante porque ela nos fortalece
toda religião ela deve nos ligar a Deus. O Espiritismo, ele tem esse caráter de fé raciocinada, o que nos leva, então, a estabelecer lógica e bom senso para as grandes decisões da vida, como ela fala. Muitos filhos não entendem ainda o seu posicionamento. Revoltam-se por não encontrarem nos pais as companhias que desejariam para a caminhada na terra. Muitos filhos se revoltam com seus pais, pais que eles não conseguem ter afinidade, ou então se sentiram maltratados, abandonados. Existe muito disso. Hoje em dia se fala no adulto que tem a criança interior ferida. Então, são muitas marcas. Os pais não são perfeitos e eles não têm que pretender criar filhos perfeitos. A gente vai errar, mas o importante é a gente buscar fazer o melhor. Não ser indiferente, mas ser ativo, ser participativo e oferecer o que a gente tem de melhor. Muitos pais, desconhecendo as leis sábias de Deus, quando a gente desconhece, a gente está afastado de Deus. E o que é o mal, se não a ausência do bem? Então, são pais que fizeram algo de mal dentro desse entendimento. Então, maus tratos, violência, abandono, indiferença, porque eles desconhecem as leis de Deus. Eles acomodam-se sem se esforçarem para entender o porquê da indiferença e até da inaceitação entre elementos da família. Há na família espíritos que são antipáticos, espíritos simpáticos, espíritos que precisam se entender e têm essa oportunidade. Então, eu já ouvi muito isso. Só falar, na encarnação passada a gente se matou. Nessa aqui, a gente não está se matando, está convivendo dentro do possível, né? Mas tem dificuldade, reconhece que tem dificuldade, mas não é indiferente. Aqueles que já foram tocados pelas leis divinas buscam se aproximar de Deus. Então, todos nós que buscamos levar nossos filhos para esse caminho de encontro a Deus, nós temos que nos pôr nesse caminho junto. Então, carregam um imenso fardo esses pais, porque desconhecem as leis divinas, né? Achando pesado demais, como se esperassem ardentemente uma libertação. Ah, irmãos em Cristo, quando a consoladora doutrina espírita conseguir mostrar para o coração sofrido que ninguém sofre sem merecimento, que na aparente punição o espírito se liberta de um passado culposo, então aparente punição, ninguém é punido, todo mundo sofre a consequência dos seus atos, mas a gente se liberta, né, quando a gente consegue superar essas dificuldades. Então, substituiremos o semblante enrugado e entristecido pela certeza de que nossos débitos serão ressarcidos e dias melhores chegarão. Se diante da ingratidão dos filhos conseguem os pais abençoá-los para que o despertar da consciência lhes chegue, estarão aprimorando o coração para o exercício do amor que é capaz de perdoar. Somente o amor consegue perdoar. Mas é importante destacar aqui a ingratidão dos filhos. Já falei que estamos numa relação. Os filhos ingratos e os pais. Como que foram nessa relação? Os pais devem se avaliar, não avaliar o outro, né? A gente, no Evangelho, no lar, fazendo o estudo do Evangelho, é a busca do nosso aperfeiçoamento, do nosso autoconhecimento. Autoconhecimento é voltar para dentro, é analisar a si e não ficar olhando e avaliando o comportamento do outro. O comportamento do outro está nos irritando, olha para si mesmo e vê o que há dentro de você que se irrita com o comportamento do outro. Porque o outro faz as coisas, às vezes não é para te irritar. Às vezes faz porque é assim que ele entende que tem que fazer. Mas nós recebemos aquilo e algo dentro de nós se incomoda.
Então, né, é uma relação. Os filhos que agem maltratando os seus pais por ingratidão, os pais devem se analisar, refletir, e aí ela fala despertar a consciência. Então, despertar da consciência é para todos. Despertar a consciência para nessa relação, o que foi que fez? O que foi que me... Onde é que me toca? O que foi que eu tô sentindo? O que foi que eu fiz ou deixei de fazer? Essa é uma autoanálise. Antes da gente olhar para fora e julgar o outro, Jesus já falou, né? Tem que cuidar da trave do próprio olho. Tem que olhar para si mesmo. Tem que fazer esse ato para poder, então, perdoar. E o perdão não é do outro. O perdão é algo que é de si, do amor que nos liberta. Pais, irmãos que se angustiam tanto por não verem seus filhos atingirem o ideal que sonharam para eles. Entregue-nos a Deus. Quando se esgotam todas as suas possibilidades e seus esforços foram considerados em vão, confie e espere. Então, você fez tudo na qualidade de pai e mãe, tudo que podia, tudo que lhe competia. E o resto entrega na mão de Deus. Se você não fez tudo o que podia, ainda tem condições de fazer? Faça. Ainda tem condições de se aproximar daquele filho, daquela filha que está precisando de ajuda? Faça. Mas faça sem exigências. Faça se aproximando, ofertando o que você tem e não exigindo que o outro seja aquilo que você quer que ele seja, porque não vai conseguir. O outro é o que ele é e nós somos o que somos. Então, exigir do outro ser aquilo que eu quero que ele seja não vai funcionar. O que nós podemos é nos aproximar do outro e nos oferecer. O que eu posso fazer para te ajudar? Pergunta, não exija. Indague o que aquele filho precisa. Indague o que aquele filho está sentindo, está passando. Quais as suas dificuldades? Precisa de ajuda? Eu estou aqui. Ah, mas você nunca esteve aqui antes. Mas eu estou aqui agora. E o que eu posso fazer? Eu vou fazer o meu melhor. Pronto, já começa a conexão. É de conexão que nós estamos falando. Esse vínculo de autoridade, de exigir, ele vai ter que ser eliminado dessas relações para que se estabeleça conexão. E a conexão é através do respeito, do amor. Então, ela fala aqui. O tempo que faz rolar as pedras até que elas se encontrem um dia também, trabalhará em seu favor. Então, o tempo trabalhará em seu favor. Na decepção do coração materno, sempre existe um raio de esperança, nem que seja para que ele venha a brilhar nos séculos afora. Começa a cuidar da sementinha aqui agora. Nem que a árvore dê bons frutos daqui a alguns séculos. Ninguém vive distante do olhar magnânimo de Deus, Pai. Pode demorar a vitória, mas um dia ela chegará quando a alma, cansada dos seus desenganos, abrir-se para receber o chamamento. Todos nós vamos nos abrir para receber o chamamento de Deus e um dia todos nós estaremos conectados em comunhão com Deus. Aí então, por mais endurecida que seja, recordar-se-á da voz amiga do pai ou da mãe, que no recôndito do pensamento estará lhe ensinando a busca de Deus. Se nós formos ativos, aproveitarmos as nossas horas, cuidarmos dos nossos filhos, colocando ali toda a mensagem que o conduz a Deus, desde pequenininho, desde o ventre já se pode fazer, porque é um espírito reencarnante. Mas todo momento é um momento. Ah, já passou, já não é mais um bebê, não importa. Faça, começa a fazer agora. Saia da inércia,
faça agora, comece a mandar a mensagem que encaminhe seu filho para Deus. E ele vai lembrar. No momento de hoje eu tenho certeza que no momento em que meus filhos tiverem uma dificuldade, eles hoje sabem que podem orar e podem confiar em Deus, podem confiar nos pais que têm. Então, a educação tem que ser para que esses filhos confiem nos pais, assim como todos os filhos de Deus confiam em Deus. Aí então, por mais endurecida, né, falei, recordará a voz amiga que ensina a buscar a Deus. Não mais o desespero, não mais as lágrimas ou o ranger de dentes, mas sim a dignificação da mensagem. Honrarás a teu pai e a tua mãe para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Êxodo, capítulo 20, versículo 12, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 2. Então, capítulo esse um pouco mais extenso, mais fundamental, para a gente ver a importância das relações dos pais e filhos e que todos nós estamos aqui para aprender e para nos colocar nesse caminho que leva a Deus. Vamos honrar o nosso pai, a nossa mãe e, acima de tudo, honrar a Deus, nosso Pai. Tenham todos um ótimo dia, muita paz e até o nosso próximo encontro.